Mas a tua palavra está dizendo: não cedas, não temas, não te assombre, não fique tu assustado pelo terror noturno, pela seta que verdeja, pelas armadilhas preparadas. Não precisa temer. Senhor, neste momento, Senhor, esteja junto com teus servos, Senhor. Eu não quero falar, Senhor, o que vem no meu pensamento, mas eu quero que tu use meus lábios. Não, Senhor, para dizer que Débora faz, mas que o Senhor usa o vaso. Senhor, e tu sabes que eu quero ser, Senhor, usada por ti. Senhor, eu quero, Senhor, ser uma bênção na tua casa. Eu quero ser uma bênção onde quer que eu vá, ó Pai. Fala-nos, porque nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Não uma voz de um homem, não uma voz de um ego, não uma voz daquele que faz, mas daquele que todo poder tem. A tua voz para nos usar, Senhor. Senhor, nós não queremos ceder, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que o inferno insista em nos destruir. Nós faremos menção do teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, e nós já te glorificamos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu vou ler aqui uma palavra em Marcos capítulo 4, versículo 30, que diz a parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, que tal maneira que aves do céu poderiam aninhar-se debaixo da sua sombra. E diz assim no capítulo 5, a cura de um endemoniado gadareno. E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda concorrente o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e corrente, estas foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Depois eu vou falando mais. E a parábola do grão de mostarda vem me mostrar que a fé, por mais que seja pequena na nossa vida, ela tem um potencial muito grande no reino espiritual. A fé que você tem é que comove a ação de Deus. E muitas vezes nós não temos a fé suficiente para sair, para poder ter uma porta aberta, uma enfermidade ser sarada. Nós não temos a fé plena em Cristo Jesus, de quando o Senhor fala, eu vou fazer, nós muitas vezes não acreditamos. E esse não acreditar entristece o nosso Deus. Nós colocamos ele pequenos. Como a vovó veio aqui e falou, quando ela adorava os demônios, ela tinha plena convicção que as entidades iriam fazer. Não era, vovó? Existem pessoas que quando elas vão levar um trabalho, ou elas vão fazer uma oferenda, ou seja, qualquer outra coisa, elas têm consciência e têm uma fé que vai acontecer, e acontece. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E hoje é domingo, na sexta-feira, eu clamei ao Senhor, eu clamei mais ou menos umas 2 horas. Eu sabia que vinha, como eu estou acostumada aqui a falar na igreja, chumbo grosso. E o inimigo, ele não brinca de inimigo.
Ele não brinca de casinha, ele não brinca de piquetar, ele não brinca de esconde. Ele realmente veio matar, roubar e destruir. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Para fazer eu ficarmos tristes e frustrados, achando que Deus nos esqueceu, como aquele hino que Gabriel sempre canta, que eu gosto muito. De questionar: Senhor, mas é o Senhor mesmo que tu nos chamou? Foi o Senhor mesmo que mandou essa obra para eu fazer? E quantas vezes nós falamos assim: Senhor, para que eu fui consagrada? Senhor, para que eu tenho esse dom? Senhor, por que eu estou na tua casa se eu não vejo nada acontecer? E muitas vezes nós oramos pouco. E se você não ora, você não tem a confirmação do céu. Se você não ora, você não vai ver o milagre acontecer. Se você orar, você vê uma pessoa, um exemplo, o inimigo chegar até você, dizer: passa tudo que tu tem. Mas como você está em contínua oração e você tem a certeza que Deus está contigo, você fala: sai da frente, capeta, e ele não vai te assaltar. E nós vemos isso, eu não sei se vocês viram no Instagram, uma mulher com um cabo, até uma coisa engraçada, com um guarda-chuva. Vocês viram isso? E chegou um bandido e foi com uma moto e disse assim: eu vou te mandar, eu quero tudo, passa tudo. Só que ela tinha vindo de uma vigília. Ela pegou o cabo de vassoura e falou: ao poder do sangue de Jesus, eu fiquei a noite toda lutando, clamando, sai da frente, a moto caiu, ele não conseguiu roubar. Uma coisa muito engraçada, até faz meme. Mas não, ela estava no Espírito. Só que quando nós lemos o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Mas nós temos que estar o quê? Debaixo da sombra. Mas tem hora que nós fazemos o quê? Saímos da sombra. Tem horas que nós deixamos o nosso Pedro reviver. Nós deixamos ele ressuscitar. Nós deixamos ele ficar aflorado. E a ira não é de Deus. E isso eu falo para mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu não sei se falar, acho que é sanguínea, né? Eu sou uma pessoa que eu posso chegar e falar, né? Tem outros que são mais calmos, são mais quietos, respira, não é assim, Ângela? Mas existe um momento que não, nós queremos falar. Mas a palavra de Deus fala: cadê o Espírito? Cadê o fruto do Espírito, Débora? E na sexta-feira, depois de eu clamar, eu fui dormir. E eu confesso que eu dormi bem. Porque o inimigo, ele fica furioso e ele sai. Ele é igual um ladrão, ele sai, depois ele volta. Ele é incansável. Ele tem determinação. Coisas que eu e você, como crente, que dizemos que somos servos de Deus, não temos determinação. A minha casa é do Senhor Jeová. Os meus filhos são do Senhor Jeová. A minha finança é do Senhor Jeová. O meu casamento é do Senhor Jeová. Nós não temos isso. Nós falamos: não. Quer saber de uma coisa? Não está dando certo, eu vou chutar o balde. Deixe meus filhos para lá. Eu tiro por mim, eu tenho uma filha de 30 anos que mora comigo. E ela falou: mãe, eu tenho 30. Eu até falei isso com a Elaine. Cara, você tem 30? Eu não sabia. Mas a 30 que eu lavo a roupa, 30 que está tudo arrumado. Então vai ter 30, eu não vou fazer a janta. Chegou de noite: mãe, cadê a janta? Aí o feijão e arroz frito no ovo, como, né? Olha eu, Débora, 30, vai lá, 30 na tua vida. E Jesus não faz isso como a gente faz com os filhos, né? Jesus fala assim: você errou, eu estou disposto a perdoar. Você falou, eu estou disposto a dizer: estão perdoados os seus pecados, né? E ali, irmãos, como a Tainá, ela me irritou, ela foi e saiu. Eu falo por mim, eu gosto de falar muito da minha vida. E ela saiu. Presbítero Ronaldo, evangelista, que ira que me deu. Só falou assim, ó: saí com minha amiga, não durmo em casa. Irmãos, eu orei: Jesus, olha uma fúria. Entrou uma fúria em mim. E o
Armando, eu fecho a porta, não fecho com a Armando, pelo amor de Deus, não falo nem comigo. E como se ela fosse com 15 anos, que para mim que ela está debaixo do meu teto, vai estar com 50, vai obedecer. Minha mãe me batia. Ah, meu Jesus, o meu sangue é poder, Jesus, mas inquieta, Jesus. Ah, Jesus. E o Armando, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, Armando, eu vou tomar um calmante. Jesus, é poder no teu sangue. Foi eu pro Instagram para observar, mas são tão levadas essas crianças, para ela é criança para mim, que é só para os amigos íntimos. Eu tenho que aprender isso também. Eu tenho que aprender isso. Os íntimos quer dizer que quem o público não vê isso. Deus, sou eu, né? Aí eu vou lá, Vanessa, ela tá com você? Não, Chico, tá não. Ai, Jesus, amado, onde está essa garota, Jesus? Tô eu só orando. Daqui a pouco ela fala, mãe, quando eu vi mãe, coração. Ai, Jesus, amado. Aí Jesus só está falando dela, cadê a tua fé? Como que eu vou trabalhar se você, quando eu vou tocar o dedinho, você vai e fica nervosa? Eu Jesus, faz comigo, aí ó. Jesus, faz comigo, não faz com ela não. Mãe é um bicho terrível, gente. É uma mulher difícil. Você não sabe, melhor ser homem. Vai ver, você vai ver como é que a mulher vai ficar. Aí, mãe, que eu com dor no estômago, eu falei, ai Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Tem a comer casal? Tem, vem pra casa. Aí ela, depois, mãe, 2 horas da manhã, eu tô, ai Jesus, o que foi? Armando fechou a porta. Tava eu. Moça. E foi eu com o carão, né? Abri a porta. Ela, ai, tô com dor, Metrazol tá aí. Ó, Senhor, Jesus, toma, Senhor, tuas mãos, Senhor. Tá tudo bem? Tá. Aí ela foi dormir. Eu falei, ah, Jesus, muito obrigada. Por quê? Porque a gente fica como semelhante a Deus, né? A gente quer colocar o que eles debaixo das nossas asas. Mas existem momentos que nós temos que deixar o quê? Eles aprenderem que tem sim o inimigo que rodeia, tem o inimigo que é pernicioso, tem o inimigo que prepara dardos, que prepara setas, que prepara homens, que prepara mulheres, que prepara vícios para a destruição. Sim ou não? E nós vemos aqui essa passagem do Gadareno. Ele não conhecia a palavra como eu e você. Ele não conhecia a palavra como as minhas filhas. Porém, ele tinha um espírito que é imundo. Ele tinha um inimigo que atormentava. Agora você imagina um demônio que atormenta você tão grande, tão fortemente, que as correntes nenhuma seguravam eles. Quem já viu uma pessoa ter epilepsia aqui? Já viram? É uma coisa horrível. E quando o pastor Erlon de Vitória, ele casou, o meu primo, o irmão dele, teve uma crise horrível. Irmãos, ninguém segurava o rapaz. Ele se torcia todo, eram muitos homens, vários homens segurando, e ele ali, ó, rangendo os dentes, mordendo a língua, uma coisa mais horrível do mundo. Ninguém conseguiu conter. Semelhantemente, eu não estou falando que tem epilético, teve demônio não, tá, irmãos? Eu estou falando de semelhança, tá? O demoniado, ele não tinha Deus, o pai dele não tinha Deus, a família dele não tinha Jesus, mas Jesus, ele vai o quê? Ele sai do barco, ele vai o quê? Para este lugar, ele vai chegar lá, porque ele vai fazer uma novidade, ele vai fazer uma transformação, e diz a palavra de Deus, que quando ele morava em quê? Em cemitério, não é assim? Em sepulcros. Vocês já viram que as pessoas gostam de sepulcros? Gostam de caveiras? Vocês já viram isso? Gostam de se tatuar tudo. Aquilo ali tudo é um inimigo, irmãos, que turba, que perturba, que ele faz tudo para poder você sentir prazer. Ah, vamos furar o nariz, vamos furar a orelha, vamos furar o braço. E não tenha paz, porque a paz só quem dá é Cristo Jesus. Existe pessoa que não consegue ficar só com um homem, não consegue ficar só com uma mulher, querem sempre mais, é um espírito imundo que turba. Existem pessoas que queriam estar aqui, mas não estão, porque o cigarro, a cocaína, a droga, o feitiço é melhor do que estar na presença do Pai.
Mas o Senhor está falando que Jesus, ele vai e entra em Gadara. Ele entra naquele lugar. Como ele sai entrando aqui, muitas vezes não é para expulsar o inimigo da tua vida. Muitas vezes não é para tirar um demônio que te atuou na sua vida. Mas é um demônio que anda ao derredor de você. Que você planeja algo e não se concretiza. Que você quer avançar, mas você não consegue ver as coisas completas. Só que Jesus vai passando. Quando Jesus passa, você ora. Você vai começando a mudar. O teu semblante começa a mudar. E ali, irmãos, quando a gente vê que Jesus, ele começa a perguntar: qual é o teu nome? Hein? Legião. Tem noção? O que o Salmo 91 fala? 1000 cairão, 10.000 a mim, mas aquele que tem o Senhor não será. Tem que acreditar, porque são 11.000 demônios te procurando sua destruição. Depois que eu acabei de orar, na sexta-feira, quando eu acordei no dia seguinte, todos os meus passarinhos foram destruídos. Todos eles foram comidos. E não são pássaros, irmãos, para poder entender. Não são pássaros esses que são presos, não. São periquitos que podem cuidar, né, numa gaiola. E a calopsita, irmãos, quando eu vi aquela cena, eu falei: é capeta. Tu vem te rodear a terra e passear por ela. Porque Satanás, ele passeia pela terra. Ele passeia, ele observa a tua casa. Quando você está comendo com seus filhos, quando você está sorrindo com seus filhos e netos, quando você está alegre porque você conquistou. O inimigo, olha, ele fica passeando, observando, e ele fica arquitetando para fazer você paralisar e chorar no outro dia. É por isso que nós falamos: poxa, eu consegui isso. Quando vai no outro dia é outra luta. E vai uma luta e vem a outra. Porque o inimigo, ele é incansável. Mas o Senhor está falando: ele pode ser incansável. Eu sou onipotente. Eu sou onipresente. Eu sou onisciente. Eu contemplo o seu clamor. Eu sei quando você me adora. Só que diferente. Poucos estão adorando. Poucos estão falando com Deus. Poucos estão se deleitando e dizendo: Senhor, eu não vim só pedir, eu vim agradecer pela minha vida. Aleluia. Aquele gadareno aprendeu a agradecer. Quando ele ficou livre das armadilhas satânicas, quando ele se sentiu leve, não é assim? Quem teve uma experiência na macumba sabe como é que o inimigo faz. Chama de quê? Cavalo. O que é um cavalo? O que um cavalo faz? Ele não sabe do potencial que ele tem, aquela força, não é? Mas um homem pega aquele cavalo, coloca a carroça atrás dele para ele levar, sobe-se nele, leva-se, maltrata, bate, vai, porque ele não tem o que? O potencial da força. O que Jesus está falando para nós? Você tem um potencial. Jesus está falando: você tem um potencial. Exerça esse potencial. Comece a exercer isso. Como que eu vou exercer? A poder do sangue de Jesus. Senhor, eu sou tua. Eu sou escolhida, Senhor. Eu não vou deixar o inimigo me abater. Aleluia. Existem crentes paralisados, dormentes na casa de Deus, já não sente mais a alegria do Espírito Santo. A luta veio tão forte que paralisou. É muito pior, porque quando o Senhor liberta uma pessoa, tira todas as entidades e vem para a casa do Senhor, é só glória. Agora, crente dormente na casa do Senhor é dificílimo de sair. Jesus está falando: eu estou cortando o laço. É a mesma coisa que nada. Eu estou entrando com provisão. É a mesma coisa que nada. Eu sou o Deus que estou te chamando para restituição. Mesma coisa que nada. Já não dá crédito. A palavra de Deus diz que Joel, Amós, aleluia, Neemias, ele disse, né? Eles estavam fazendo uma grande obra. O próprio Ezra, ele lutava constantemente. Olha, o Senhor Deus está falando: desperta, moradores da terra. Está cheirando mal a urina do Senhor. O pecado tem se incomodado. E o povo de Israel
O povo de Israel que conhecia o poder de Deus, o Deus que manda o maná, o Deus que não deixa a roupa envelhecer, o Deus que coloca a coluna de fogo, o Deus que te salvou, o Deus que te limpou, o Deus que trabalha na tua vida, o Deus que fala para você não temas, e você muitas vezes não acredita. E o Senhor está falando, eu tenho chamado para uma responsabilidade. E muitas vezes nós falamos, poxa, mas é tão chato. Mas o pecado é ótimo, né? Ah, é tão bom ficar no celular. Eu fico observando aqui os irmãos, e muitos irmãos aqui, eu falo daqui da igreja, eu fico olhando e estão no celular. No celular não tem sono. É um aparelho abençoado, mas também que destrói pessoas. Existem pessoas que não têm nem mais o seu companheiro, nem a sua companheira.